Você não precisa concordar para poder pertencer. No texto de hoje, nós vamos ver sobre A Desavença, um livro escrito por Bert Helling, Liberados Somos Concluídos. E neste texto, Bert Helling, ele vai falar sobre as relações humanas. Dentro deste contexto, ele vai nos mostrar que a desavença, ela não nasce da falta de amor. Ela não nasce pela má vontade. A desavença, ela chega pelo fato de duas pessoas olharem para a mesma coisa de ângulos diferentes. Às vezes, o que falta numa relação é reconhecer que cada um tem uma forma de ver o mundo, que não tem o certo e o errado, mas existe o jeito diferente de se olhar para a mesma coisa. Então é sobre isso este texto que eu vou ler para vocês agora na íntegra. E antes de começar a leitura, nós vamos nos preparar para receber. Vale a pena nós estarmos, bem presentes. Inspira pelo nariz. Antes, se você precisar, espreguiça. Perceba como que está o seu corpo. Movimenta a sua escápula. Hoje, mais do que todos os outros dias, perceber o seu corpo vai ajudar bastante a você compreender o que nos leva para um desajuste na relação quando acontece a desavença. É o seu corpo, mais do que nunca, dando a você uma consciência do que está acontecendo. Então, coloque os seus 2 pés no chão. Seria bem interessante que hoje, diferente dos outros dias, que você realmente se colocasse numa postura bem ativa. Sente-se. Alinhe a sua coluna. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Coloque suas mãos sobre as suas pernas. Deixa o ar entrar pelo nariz e sair pela boca. Passa a sua língua pela gengiva, pelos dentes. Observa cada parte do seu corpo na medida que você vai trazendo ele para essa presença, a consciência do que se passa aí dentro de você.
Abra seus olhos, caso você tenha ficado um tempinho com seus olhos fechados. A desavença. Desavença surge quando duas pessoas olham em direções diferentes e as seguem para alcançar a mesma meta. Respira, porque na primeira frase do texto, Bert Helling já traz o princípio da desavença. Duas pessoas olham para a mesma meta, porém, cada um de um lugar. Você no seu lugar, a outra pessoa no lugar dela. E quando aqui eu estou reforçando essa primeira frase, não é que você está num lugar fisicamente diferente da pessoa, esse lugar interno, entendem? Existe um lugar dentro de mim, existe um lugar dentro de você. A forma como eu olho para o mundo é diferente da forma como você olha para o mundo. E aí ele completa, é outro olhar, outra ambição e vontade envolvem a meta. Como se um círculo amplo se fechasse em torno do mesmo centro. Por isso, a meta pretendida por duas pessoas em desavença acaba por parecer mais ampla, mais abundante, mais rica e sobrepuxa em muito a cada um dos dois diferentes caminhos. A questão agora é o que podemos e devemos fazer quando nos sentimos assim. Como é para você estar em desavença com a outra pessoa? Devemos procurar a consonância para seguirmos juntos a mesma direção? O que acontece então com a meta? Tal consonância talvez prejudique a meta e, em nome de uma comodidade conformista, despoja da sua plenitude. Então, não somos nós quem se aproxima da meta, mas sim nós a puxamos para mais perto e ajustamos a nós ao invés de nos ajustarmos a ela. A verdadeira consonância não surge, pois, durante o caminho, mas somente ao atingir a meta. Tendo essa consonância em mente, podemos suportar calmamente a desavença dos caminhos. Do mesmo modo, existe também uma consonância que nos une num caminho difícil.
fortalece-nos para que sigamos corajosamente esse caminho. Essa consonância com alguns não anula a desavença com outros. Ainda assim, respeita a plenitude da meta. Olha que interessante, Helling, ele está sempre frisando que o problema não está na desavença. Por quê? Porque a desavença não é a questão. A questão é você não perder a meta. E a desavença, ela começa a partir do caminho a se fazer para chegar lá. E aí ele completa, para fechar o texto. Porém, faz com que a desavença com aqueles que querem chegar à meta por outro caminho seja mais suportável para nós. Quando respeitamos as diferenças. Respira mais uma vez. Faça um movimento aqui nos seus ombros. Nossa, tá vindo assim. Quanta confusão nós fazemos na nossa vida. Não porque queremos fazer uma confusão, mas pelo fato de nós termos uma inteligência no nosso corpo que arma uma defesa devido a uma memória traumática. Porque o que eu estou aqui considerando, eu estou lendo aqui um monte de coisa passando aqui na minha cabeça, né? Como é difícil. Por exemplo, quando você não percebe que a sua dificuldade, ou eu posso falar na primeira pessoa, né? Como é difícil se eu não percebo uma defesa em mim como uma defesa caracteriológica oral. Vamos pegar assim, eu já falei isso aqui com vocês, né? Que nós temos no desenvolvimento humano, nós temos basicamente 5 formas de nos defender. Isso é uma caracteriologia, não é caráter. É a defesa caracteriológica, a esquizoidia que nós aprendemos a nos defender quando ainda estamos dentro do útero. Porque é uma defesa que desenvolvemos quando o nosso organismo é impactado com a possibilidade de morte. Depois nós temos uma defesa caracteriológica oral, que acontece no primeiro ano de vida, que é quando as nossas necessidades básicas oral, vem na boca, né? A sustentação. Ela não é atendida, então nós temos uma defesa caracteriológica, mas por trás de uma defesa existe um desejo, que é o oposto da defesa. Depois nós temos uma defesa caracteriológica masoquista, que é quando a nossa necessidade de autonomia não é atendida, os nossos limites não são respeitados. O nosso corpo desenvolve uma outra defesa. Nós também temos uma defesa caracteriológica psicopática,
que é quando nós percebemos, já numa idade um pouquinho mais avançada, ali por volta dos 3 anos e meio, 4 aninhos, que nós percebemos que nós estamos sendo manipulados para que o outro seja atendido a partir da nossa condição, que é quando a nossa necessidade também não é atendida, a nossa condição de criança é usada para a necessidade do outro, né? Aquela mãe que coloca a criança na cama para fazer companhia para ela, mas quando ela não precisa da criança, devolve a criança para a cama dela. Então eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês. Depois nós temos a defesa caracteriológica rígida, que é quando o nosso coraçãozinho é desprezado, né? O coração partido. Coloquei aqui de uma maneira muito breve, assim, né? Cada defesa caracteriológica vai interferir nessa nossa relação com o outro. E que a desavença, que pelo que o Helling está trazendo aqui para nós, é algo até importante, mas ela vai esbarrar nessas defesas por causa das memórias que existem aqui em nós. Vou pegar os pontos-chave aqui do texto para que a gente possa explorar ele mais. Olha só, quando ele coloca assim, ó. Primeiro ponto aqui que a gente pode extrair da leitura do texto. Só que está chegando agora, sejam bem-vindos. Depois pegue a live do início, que eu dei algumas explicações aqui que eu considero ser importantes, tá? Que é sobre a caracteriologia, as nossas defesas caracteriológicas. Então, olha só, o primeiro ponto-chave que ele traz assim, ó. Desavença surge quando duas pessoas querem a mesma meta, mas caminham em direções diferentes. Bom dia, minha querida. Vou dar um exemplo sobre isso. Olha só. Quando um casal tem uma mesma meta, qual a meta seria? Ter uma família em paz. Isso é uma meta. Os dois têm essa meta. Quero ter uma família em paz. E aí, um acredita que para se ter uma família em paz, é preciso um diálogo constante. Então, dentro de esta é a melhor forma de caminhar na vida para se alcançar essa meta, a paz em família. Só que o outro acredita que, para se alcançar essa meta, a paz na família, ele acredita que a melhor forma é o silêncio e deixar que o tempo organize as coisas. Eis que nós temos duas fórmulas para a mesma meta. E aí? O que fazer? É a partir desse tipo de conflito aqui que nós podemos trazer aquele ensinamento que é assim: você não precisa concordar para pertencer.
Você só precisa aceitar que existe diferenças em caminhar na vida. E o aceitar aqui, eu não estou falando de aceita que dói menos. Não sejam tão rasos, pelo amor de Deus. Não é eu vou engolir goela abaixo. Não, é reconhecer que para o outro a paz se alcança no silêncio e no tempo. Enquanto talvez você compreenda que para se alcançar a paz, você precisa do diálogo. A questão é como é que vocês vão encontrar um ponto em comum. Talvez você vai precisar dialogar sobre isso na sua terapia. Porque você tem essa necessidade de falar. Por isso que eu falei sobre a oralidade. O oral, ele precisa lidar, né? O oral, quando eu falo o oral, gente, é a defesa caracteriológica oral. Preciso ter um lugar que alguém me entenda, que alguém me ajude a falar das minhas questões. Eu não tenho dúvida nenhuma, vou compartilhar isso com vocês, da minha oralidade, a minha defesa caracteriológica oral, que é gigante, mas eu preciso compreendê-la, eu preciso acomodá-la dentro de mim. Eu não tenho dúvida alguma que meu processo terapêutico, desde que eu cheguei na terapia pela primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Eu estou com 47, se vocês querem saber. Nunca deixei de fazer terapia. É claro que eu também estou falando de um lugar que eu me tornei psicoterapeuta, então é uma obrigação do todo psicoterapeuta, todo aquele que trabalha com a psique humana, que se trate. É o mínimo que se espera, né? É como se o terapeuta, gente, é como se fosse uma loja, né? Nós precisamos renovar o estoque. A terapia ela é constante para um profissional. Por quê? Porque nós temos as nossas questões o tempo todo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a oralidade, que é uma defesa de todos nós, níveis diferentes. Então essa necessidade, ela é tão importante de ser suprida, compreendida, e isso se faz num processo terapêutico. Um segundo ponto aqui, ó, vamos para outros pontos chave. Se vocês precisarem perguntar algo, sintam-se à vontade para fazer. Olha só, ele diz assim, ó: o olhar de um amplia a meta, o olhar do outro estreita a meta, e isso cria tensão. O que seria isso? Vamos pensar em outro exemplo. Dois sócios de uma empresa. Vamos imaginar que você tem um sócio, você tem uma empresa e você tem um sócio nessa empresa. Vamos supor que do seu lugar, vocês dois têm uma meta. E a meta é fazer com que essa empresa cresça. Isso é a meta dos dois. Vocês dois querem que essa empresa cresça, bombe. Para você, fazer com que essa empresa cresça, você pensa grande. Você quer expandir rápido. Imagina assim, se é um ariano. Nós, arianos, eu sou ariana. Então,
Nós temos uma coisa de intensidade, né? Fazer a coisa acontecer, né? É para ontem, né? O ariano, ele tem essa coisa. E o outro, seu sócio, ele tá num outro lugar. Ele acredita que para crescer, ele precisa ir devagar, tijolinho por tijolinho, com firmeza, as coisas vão acontecendo. Então isso gera uma tensão muito grande. Vocês percebem que Helling não está em nenhum momento dizendo quem está certo, quem está errado, porque isso não vai levar ninguém a lugar algum. Vamos olhar um outro ponto. Estou trazendo aqui alguns exemplos. Coloquem para mim um coraçãozinho, um senzinho, se vocês estão compreendendo o que ele está chamando de desavença. E a desavença, ela é comum. O problema, que a gente vai chegar aqui em outros pontos, ó, outros pontos chaves. Que é quando ele traz a consonância. Aqui tem um entrave. Que ele vai mostrar que isso enfraquece. Olha só, existe um risco de abandonar a própria direção para seguir junto. E isso pode prejudicar a meta. Olha que interessante, né? Se nós formos pensar, inclusive, existe até conselhos. Se o conselho fosse bom, funcionaria, né? Existe conselhos que é assim. Para o casal funcionar, você tem que ceder um pouquinho e o outro cede. Aí você cede, o outro cede. Você cede, o outro cede. Eu tô rindo, gente. Sabe por quê? Porque isso é conselho de comadres, né? Isso aqui é uma ideia da anulação. Quem tem aí essa ideia, leva isso para sua terapia. Porque talvez você aprendeu que para se chegar em algum lugar, você precisa se anular. E não é isso. Porque, na verdade, vocês estão enfraquecendo a relação, ao invés de criar a tensão dentro da relação. Porque, com o tempo, você matou a sua energia de condução de vida. Olha que interessante isso, né? Porque Helling aqui, nesse ponto, ele está fazendo um alerta. Porque você tentar acompanhar o caminho do outro, na verdade, você está se distanciando do centro. Porque você começa a abandonar os seus valores para ficar com os valores do outro. Vocês vão encontrar um caminho em comum. Quer ver? Me veio uma imagem assim, ó. Vou colocar isso aqui para vocês, assim, ó. Aqui estaria o você. Então, aqui nós temos uma aliança. É claro que existe aqui um ponto em comum. Que une o casal. Inclusive, aqui precisa estar a sexualidade do casal, tá? Quando você começa a se anular, você, na verdade, está dizendo que você aprendeu a criar fusão. Olha que interessante aqui. Gente, quem chegou depois, assista a live do início, que eu falei sobre as defesas caracteriológicas. Que isso aqui é um problema na desavença.
E que inclusive eu falei sobre a oralidade, que inclusive no dia 20 de dezembro, que é o dia do Exercise Class, das 8 às 10 da manhã, no trabalho de corpo que vai acontecer aqui no meu espaço, né, que é um trabalho de bioenergética, eu quero trabalhar mais especificamente a oralidade, a defesa oral, que todos nós temos ela em algum nível, ela tende a fazer isso, ó, fusionar. Que é, quando você fusiona, o que acontece com o casal? Um passa para dentro do outro. Então, aquele que fusionou, ou seja, aquele que foi se anulando para ter a visão só de um, é como se o outro passasse a ser a mãe. Olha só, você foi para dentro da barriga da sua mãe na relação. Eu já contei aqui várias vezes, né, que no meu primeiro casamento eu fiz isso. Então é como se eu me tornasse uma parasita sem pernas. E o outro me sustenta, então ele vira uma mãe. E com isso a sexualidade acaba. Então quem não tem principalmente as mulheres, mas com o homem também isso acontece. Se você não teve uma boa relação com a sua mãe, se você não alcançou as suas próprias pernas, então a tendência é você fusionar no outro. E ali você encontra o descanso que você tanto procurava. Mas é um descanso fusionado. Também é um problema, né? Quando isso aqui perde e cada um vai para um lugar. Tá ficando claro para vocês, gente, que o negócio o buraco é sempre mais embaixo, né? Porque olha só, aqui ele vai... um outro ponto importante. A consonância verdadeira só aparece... Olha só. A consonância verdadeira, porque isso aqui, o que eu acabei de explicar não é consonância, é fusão. Ele diz o seguinte, ó, a consonância verdadeira só aparece quando se chega à meta. Não é durante o caminho. Tá ficando claro, muito interessante, que bom, obrigada por vocês compartilharem, porque a minha intenção é ajudar a clarear, né, gente, não é criar confusão, então tá, vamos lá. Então o que ele tá dizendo nisso aqui? Durante o percurso do caminho, o normal é que haja desavença. A desavença não é o problema. É o natural. Porque ela que vai criar uma tensão. Sabe aquela história? Agora voltando para um exemplo, não de dois sócios de empresa, mas para um casal. O casal, ele precisa dessa tensão e adivinha onde é que se resolve essa tensão? Não posso falar aqui, mas é isso mesmo que você pensou. Termina na cama. Aqui, o normal da desavença, vamos imaginar o que seria o normal. Vou pegar outro exemplo aqui. Pais. Vocês concordam que um casal que se tornam pais, um pai e uma mãe, ou até um casal homossexual, gente, que adota uma criança, enfim, um casal que vão ser pais. Vamos imaginar que ambos têm uma meta. Qual é a meta? Educar o filho. Eles querem o melhor para o filho. E um acredita que para se ter uma boa educação, é preciso ter uma rotina rígida. E o outro acredita na flexibilidade.
Deixa a criança, deixa ele assim mesmo. Hoje ele não quer almoçar. Aí o outro tem que almoçar, porque tem que sentar na mesa. Ambos estão certos. A questão é qual é o momento que vocês vão encontrar um denominador comum. Mas não é igual. É diferente. E a própria criança começa a perceber isso. Ela fala, mas como é que faz? Gente, o ser humano não é burro não, tá? A criança começa a perceber, com o meu papai as coisas são assim, com a minha mamãe as coisas são assado. Né? Com a minha mamãe eu como comida, só aquela comidinha saudável. Com meu papai eu posso comer outras coisas. Então a criança vai começando a perceber que existem essas diferenças e tá tudo bem. Vamos trazer um outro ponto aqui, é o que nós vamos estender demais. Outro ponto importante aqui, ó. É possível ter consonância com alguns e desavenças com outros. Sim, você vai encontrar pessoas que pensam como você e você vai encontrar outras pessoas que pensam diferente, né? Nem todo mundo vai caminhar junto, mas algumas pessoas sim. Porque isso não é o problema. Um exemplo disso, vamos imaginar aqui que você está fazendo uma peregrinação. Vamos sair, gente, todo mundo, vamos a pé até Aparecida do Norte. Vamos fazer uma peregrinação. Nós podemos até sair juntos no mesmo horário, animadíssimos, né? Felizes da vida, porque vamos fazer esse percurso. Vai chegar um momento que alguns vão estar mais distantes, outros vão estar mais à frente. Vai ter alguns que vão precisar se sentar, tem alguns que vão até desistir, vão pedir um carro de apoio, mas a meta é chegar lá no santuário. É lá que nós vamos nos reencontrar. Agora, se você for daqui até lá, criticando aquele que senta, criticando aquele que vai mais devagar, ou rindo da cara daquele que pediu o apoio e acabou chegando lá de carro e não a pé, aí vira bullying. Então essa falta de empatia pelas diferenças é um grande problema. É um problema gigante, inclusive. E por último, mais um só, olha, mais um ponto-chave aqui que eu acredito que seja algo importante para nós refletirmos. A desavença pode se tornar mais suportável quando reconhecemos que o outro também quer chegar. Só não é pelo mesmo caminho. Fica até arrepiada, porque isso aqui assim fecha com chave de ouro, né? Porque aqui é a maturidade sistêmica. Essa maturidade sistêmica é o que nós estamos buscando, inclusive, num grupo de constelação, que aliás, dia 23 de dezembro, tá, gente? 23 de dezembro, para quem já compreendeu que a vida é muito mais do que a nossa pequenez. Então, tem um grupo de constelação às 3 horas da tarde, aqui no meu consultório, tá? Então, essa maturidade sistêmica, que é o que nós desejamos para caminharmos na vida. Juntos nós vamos mais longe, né? Tem aquele ensinamento de Dalai Lama,
Sozinho você pode até ir rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então, essa maturidade sistêmica é quando nós aprendemos o que é o respeito. Respeito pelas diferenças. Um exemplo que me vem aqui, um exemplo bem provocativo. Filhos de pais que já são idosos. Isso é um problema, não é? Sabe por quê? Porque os filhos tendem a acreditar que eles têm que pensar igual. Só que cada filho tem a sua defesa caracteriológica. Cada um tem seu signo, né? Já que eu falei aqui que eu sou ariana. Cada um tem seu signo, cada um tem a sua defesa, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles com o seu papai e a sua mamãe. Você entende que a sua mãe não é não é a mesma mãe do seu irmão? Porque a dinâmica é diferente. É a mesma mãe, mas a maneira como você assimilou ela é diferente do seu irmão, até porque a mãe é diferente internamente cada vez que ela dá à luz. Então a forma como eu vou lidar com a minha mãe é diferente que o meu irmão. Logo, é amor diferente para cada um. Então o conflito ele pode diminuir quando cada um compreende que dá de uma forma. O amor é o mesmo, porém ele é expressado de forma diferente. Então aquele filho que às vezes é mais rígido, né? Você tem que ir lá, você tem que conversar com a mamãe, você tem que colocar a mamãe no sol, você tem que colocar isso na boca. A mamãe gosta que faz assim assado com ela, né? E aquele outro, né, que tem um outro jeitinho com a mãe, não faz nada disso, né? Vai lá fazer uma visita e vai deitar no colo da mãe, às vezes vai deitar no cantinho da cama dela. Mas aquele que não consegue deitar no cantinho do colo da mãe vai achar aquilo tudo, vai entrar na inveja, né? Entendem? Que quando cada um vai cuidar de um jeito diferente. Bom, vou deixar nos stories, mas pontos, porque depois do texto, ele vai trazer aforismos que ele fala sobre felicidade e infelicidade que nasce das desavenças. Eu só vou ler aqui rapidinho para vocês. Ele diz o seguinte: ó, a infelicidade tem uma certa atração, até que a beijemos de longe. A seriedade da vida nos faz felizes. A infelicidade tem uma memória de elefante. A felicidade é distraída. Como a felicidade é perigosa, às vezes, só se pode cultivá-la em segredo. A felicidade passa ao largo das lágrimas da autocomiseração. Aqueles que lamentam não se pode ajudar. A felicidade tem braços. Quem recusa, logo empobrece. Olhar para trás paralisa. Depois eu deixo escrito esses aforismos para vocês. Tenham um lindo e abençoado final de semana.
Pessoal que está chegando agora, eu vou deixar a live gravado, assista. O texto de hoje foi a desavença. Eu trouxe vários exemplos, eu espero que tenha clareado alguma coisa para vocês. Se está fazendo sentido para você e você percebe que tem algo no seu relacionamento, seja ele com o seu cônjuge, seja com o seu sócio numa empresa, seja com seus irmãos, venha para o grupo de constelação, dia 23 de dezembro. Talvez você queira estar de uma maneira mais leve, afinal de contas, a vida é feita de relacionamentos, né? Você não está solitário aí. Para você que percebeu que existe uma dificuldade, você tende a criar a tal fusão na defesa caracteriológica, venha para o grupo de sábado, dia 20, que é o Exercise Class, para que você possa aprender a estar nas suas próprias pernas. Pode ser um momento, né, interessante para você perceber qual é a sua verdadeira força. E na segunda-feira agora, nós continuamos com a leitura comentada e nós vamos falar sobre a solidão. Então, durante a semana, olha o que nós vamos ter, ó. Depois da solidão, nós vamos ver o que é a purificação, seriedade e segurança. Eu vou trabalhar isso junto aqui com vocês. Depois nós temos um texto que fala sobre a crença em Deus. O que é o louvor a Deus e o que é devoção. A semana vai ser incrível, né? Tenham um lindo e abençoado dia. Compartilhe a live com outras pessoas que vocês acreditam que poderia beneficiá-los. Acompanha lá nos stories que eu vou explorar um pouquinho mais isso durante o final de semana. Vou deixar também uma caixinha de perguntas, porque assim você pode trazer as suas questões, as suas dúvidas e podemos conversar mais lá pelas caixinhas de perguntas. Eu tenho respondido ao longo do dia. Tá bacana, né, a interação das pessoas e eu sempre tenho deixado ali as respostas da forma mais possível, né? 1 minuto para falar de algo tão intenso, eu acho bem delicado, eu estou me experimentando ainda neste lugar. Então, se vocês precisarem, deixa lá as suas perguntas na caixinha que eu tenho deixado nos stories. Beijos, fica com Deus.